Ei, estudante! Aqui quem fala é Manuel Cabral e vamos hoje então falar sobre grandezas diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais, certo? O que é que isso quer dizer? Vamos então para a tela aqui fazer as definições referentes. Grandezas diretamente proporcional. Eu vou diferenciar uma da outra e depois mostrar alguns exemplos referentes. A diretamente proporcional, vamos supor então que nós tenhamos duas grandezas. Elas são proporcionais uma à outra quando os valores delas estão interligados. Quer dizer então, quando um valor ele aumenta, implica também no aumento da outra, certo? Na mesma proporção. Mas se no caso tiver uma redução do valor, também implica numa redução da outra constante, também de forma proporcional. Ou seja, se um valor aumentar, o outro aumenta. Se um valor diminuir, o outro diminui também. Ou seja, então, de uma forma geral, o que você fizer com uma grandeza, acontecerá também com a outra consequentemente. Em outras palavras, grandezas diretamente proporcionais, elas variam sempre na mesma razão, certo? Na mesma razão. Agora, uma grandeza inversamente proporcional. A grandeza inversamente proporcional, vamos supor que nós tenhamos duas ou mais grandezas. Elas são consideradas inversamente proporcional quando, com o aumento de uma grandeza, consequentemente, implica na redução da outra. Ou seja, se dobrarmos uma determinada medida, consequentemente, vamos reduzir a metade da outra grandeza, certo? Ou então, se nós triplicarmos de um lado, consequentemente, reduziremos pelo 1/3 daquele valor, daquela determinada grandeza, certo? E assim sucessivamente. Então, vamos agora ver exemplos, porque eu falei assim, quando a gente fala algo assim sem exemplificar, fica muito vago essas informações. Vamos pensar agora aqui. Vamos ler aqui esse texto, certo? Em estudos realizados pela área de planejamento de um call center, foi verificado que no primeiro dia do mês de fevereiro estava previsto ser recepcionado um total de 6.400 ligações no turno da manhã e 12.800 à tarde. Com os dados em mãos, foi necessário definir o número de colaboradores para cada turno. Então, a divisão ficou da seguinte forma: 80 funcionários pelo turno da manhã e 160 pelo turno da tarde. A tabela aqui abaixo, vamos verificar a razão dos dados em questão. De um lado da tabela, eu coloquei o número de atendentes do call center, certo? Nos turnos em questão. Pela manhã, aqui na primeira linha, certo? Com 80 colaboradores para atender o número de ligação de 6.400 e o número de colaboradores maior, que é da parte da tarde, com o número de ligações que será atendida à tarde. Verificado aqui, no caso, o que é que acontece? Este valor aqui, o número de atendentes no call center. Se eu aumento o número de atendente, consequentemente, vai ser possível atender mais ligações. E no caso, se eu aumento o número de ligações, consequentemente, para suprir aquela necessidade, para manter o mesmo padrão, é necessário, no caso, aumentar o número de colaboradores também. Para nós verificarmos a relação referente a isso, podemos verificar o seguinte: se nós sairmos daqui para cá, a gente aqui multiplicou por 2. E se a gente verificar aqui no número de ligações, fazendo o mesmo procedimento, a gente também observa que multiplicou aqui por 2. A mesma coisa se a gente fizer o procedimento de multiplicação aqui na horizontal, certo? Se a gente multiplicar o número de atendentes pelo número de ligação, o resultado aqui dará o dobro, o de baixo dará o dobro do valor de cima, certo? Será 2 vezes o valor de cima. Vamos chamar aqui de V, e V é o valor encontrado aqui inicialmente na multiplicação da primeira linha, beleza? Então, com isso,
Em ambos os lados, tanto na linha quanto na coluna, nós temos uma razão. Que se nós multiplicarmos ou então dividirmos, né, a gente teremos o mesmo elemento, tanto de um lado quanto do outro, certo? Dividir, no caso, é que se eu pegasse o valor de 160 e dividisse por 80, daria 2. E se eu pegasse o 12.800 dividido por 6.400, também daria 2, certo? Por quê? Porque a razão desta proporção, que é diretamente proporcional uma à outra, que é, no caso, diretamente proporcional uma à outra com a razão 2. Por quê? Porque se nós aumentarmos de um lado um valor, consequentemente, aumentaremos do outro lado o valor também, beleza? Vamos então agora verificar aqui um outro exemplo. Uma empresa está realizando uma obra, onde tem um determinado número de operários e a quantidade de dias para concluir aquela determinada construção. Nós vamos aqui especificar aqui. Nós temos um número de operários de uma obra, 12 operários na primeira linha e 6 operários na segunda linha. A quantidade de dias para concluir a obra é, no caso, 60 dias para a primeira linha e 120 para a segunda. O que é que eu quis dizer com isso aqui? Eu quis dizer o seguinte, numa construção, vamos pensar agora o seguinte, numa construção, se nós temos uma pessoa, vamos supor, imaginar agora uma obra na sua casa, para ficar bem mais fácil o entendimento. Vamos imaginar uma obra agora na sua residência. Vamos supor então que nós tenhamos duas pessoas trabalhando na sua residência, um pedreiro e um servente, certo? Vamos supor que esteja essas duas pessoas trabalhando na reforma da sua casa. Essas duas pessoas iriam terminar a obra em 2 meses, 60 dias, certo? Porém, no caso, seu pai ou sua mãe ou você mesmo ou alguém responsável queria agilizar esse processo. Com isso, ao invés agora de ser um pedreiro e um servente, duas pessoas no caso, ele agora contratou mais um pedreiro e outro servente, no caso 4 pessoas agora. Consequentemente, ao ele aumentar o número de colaboradores, né, de pessoas que vão estar trabalhando lá na obra da sua casa, consequentemente, ele diminuirá a quantidade de dias. Então, essa proporção é inversamente proporcional. Por quê? Porque se eu estou aumentando a quantidade de funcionários, consequentemente, eu vou diminuir a quantidade de dias. Porém, se eu fizer ao contrário, né, diminuir a quantidade de colaboradores que estão fazendo minha obra, consequentemente, irá aumentar a quantidade de dias para o serviço, certo? Então, neste caso, se nós aumentarmos um valor, consequentemente, diminuiremos o outro, ou então vice-versa. Se diminuirmos de um lado, aumentaremos do outro. Consequentemente, uma grandeza é inversamente proporcional à outra. Como assim? Vamos fazer o mesmo passo que a gente fizemos anteriormente. Se nós dividirmos o valor de cima pelo de baixo, nós teremos aqui 12 dividido por 6, 2, certo? Se nós dividirmos aqui 60 por 120, teremos 1 sobre 2. É o inverso do outro valor lá. Não é isso? Por esse motivo que a grandeza diretamente proporcional, o aumento é proporcional ou a redução ao outro termo, e na grandeza inversamente proporcional, se uma grandeza aumenta, consequentemente a outra irá diminuir proporcionalmente, certo? De acordo com a razão. A razão aqui do inversamente proporcional é, no caso, R igual a 2. Só que para um valor é multiplicado por 2 e para o outro valor, no caso, é dividido por 1 sobre R, certo? 1 sobre 2 no caso. Essa questão de grandezas diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais, ela é uma base aí, porque nós vamos utilizar muito essa ideia em regra de 3. Regra de 3, nós dividimos aí este conteúdo em regra de 3 simples e regra de 3 compostas, pois são duas formas de resolver os procedimentos. Lembrando que tanto para a simples quanto para a composta,
nós vamos ter procedimentos de inversamente proporcionais e procedimentos também de diretamente proporcionais, beleza? Por hoje então ficamos por aqui e nos vemos na próxima videoaula.